Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães conosco ao vivo, como sempre está, mas hoje ela está aqui no nosso estúdio também. Tudo bem, Vera? Oi, Cássia. Bom dia, boa semana para você, para os ouvintes, para quem nos assiste. Vim para a sabatina, início das nossas sabatinas, e já permaneci por aqui para o Viva Voz. É isso, nós estamos fazendo sabatinas com os candidatos a prefeito das mais importantes cidades do país. Então já teve Belo Horizonte, já teve Rio de Janeiro. E nessa semana a gente começou a fazer São Paulo, uma parceria da CBN com o Valor e o Globo. E a Vera Magalhães está participando de todas. Hoje é a primeira, todos aqui de São Paulo. Hoje é a primeira, foi feita com o candidato à reeleição, Ricardo Nunes. E eu quero te ouvir, Vera, a respeito das suas impressões, da sua análise do que foi essa entrevista com o atual prefeito de São Paulo. Pois é, ela começou muito pautada ainda, Cássia, pelos ecos do debate de ontem da TV Cultura, né? Em que houve aquela cena da agressão do candidato José Luiz da Atena ao Pablo Marçal. Houve uma cadeirada que, inclusive, suscitou a expulsão do Datena do debate. Depois o Marçal foi ao hospital, passou a noite no hospital. Então foi um evento inédito em debates políticos no Brasil. Nunca tinha acontecido uma agressão física dessa magnitude. Então a sabatina também começou pautada por isso. O prefeito, candidato à reeleição, condenou, repudiou a violência, mas atribuiu que se tenha chegado a esse ponto a provocação feita sistematicamente pelo Marçal aos adversários, ao Datena, aos demais candidatos, à imprensa, etc. E disse que a coisa vinha numa escalada que era previsível que algo assim fosse acontecer pelo nível das provocações e pelo caráter reiterado dessas mesmas provocações. Então esse foi o início ali em que se falou muito de política, dessa possibilidade dele disputar um segundo turno com o candidato Guilherme Boulos ou do Marçal e ao segundo turno contra o Boulos. E depois, na parte mais relacionada à cidade, às propostas, às realizações da gestão dele, o prefeito candidato à reeleição se mostrou muito incomodado com as perguntas a respeito da questão do contrato das companhias de ônibus da cidade. Tem duas delas envolvidas aí em investigações por parte do Ministério Público, né, aqui de São Paulo. Estão com intervenção decretada, inclusive nas suas direções. E ficou um embate a respeito da responsabilidade da prefeitura na fiscalização desses contratos, na eventual suspensão dessas companhias. O ponto dele é que não foi ele que assinou o contrato com essas empresas num primeiro momento, que ele foi assinado na gestão do Fernando Haddad do PT. Mas não era isso que estava em discussão. O que estava em discussão era a possibilidade da prefeitura ser mais dura na fiscalização, mais enfática e, no limite, até interromper o contrato diante das muitas evidências de que as duas empresas, tanto a Transwolf como a outra... Esqueci o nome agora, mas as duas estarem aí sob gestão do crime organizado. E aí ficou um embate, o prefeito se exaltou um pouco. Upbuzz, exatamente. Se exaltou um pouco, insistindo nesse ponto de que não foi ele que fechou os contratos, quando na verdade nenhum de nós jornalistas tinha dito isso. Isso levou uma parcela ali da conversa. Mas, no geral, essa divisão entre a parte de política e ele ainda demonstrando ter alguma preocupação com a candidatura do Marçal e a parte administrativa com essa questão dos ônibus sendo um calcanhar de Aquiles da gestão. Bom, tem as próximas. Imagino que você já está ansiosa, porque eu sei que você fica ansiosa por fazer trabalhos interessantes também, que vai trazer, né? Vão trazer aí para as pessoas a possibilidade de conhecer um pouco mais, né, Vera, as propostas e as questões dos candidatos, porque infelizmente o que aconteceu ontem foi a gente acabar tendo um tempo super importante que poderia ser usado aí para a discussão dessas propostas, falando de uma agressão, né? Não, você veja, né, Cássia, todos os debates eles estão vindo realmente num crescente em termos de agressividade. Quando aconteceu o primeiro, lá no início da campanha da Band, pouca gente conhecia o Pablo Marçal, para além daquele grupo que acompanha as redes sociais. E ali ficou evidente que havia um novo tipo de agressividade
na praça. Muito direta, muito visceral ali em relação aos adversários, com acusações sem nenhum fundamento em provas que ele desferiu contra o Guilherme Boulos naquela ocasião. E de lá para cá, a cada debate ele foi subindo um degrau. No seguinte foi a questão da carteira de trabalho, que ele conseguiu tirar o Boulos do sério. No da Gazeta foi o Datena quase indo até o púlpito dele para agredi-lo, e ontem chegou-se a uma agressão de fato. Então, eu acho que a gente vai ter que ver nos próximos dias, e as pesquisas vão mostrar, e enfim, o andar da campanha vai mostrar, se isso aumenta a rejeição dele, que vem crescendo também pesquisa após pesquisa, ou se cria um efeito de vitimização, que foi o que ele tentou obter. Depois de provocar, inclusive no momento em que o Datena já estava com a cadeira indo em direção a ele, ele ficava falando vem, vem, e depois saiu do púlpito, continuou provocando, só depois é que ele foi para o hospital. Aí nas redes sociais ele adotou uma outra linha. Primeiro, de comparar a cadeirada com a facada que quase vitimou o ex-presidente Jair Bolsonaro com o tiro no Donald Trump. E depois com essa ideia de que ninguém se solidarizou com ele, de que ele foi vítima e que nessa hora que a democracia sofre, sem lembrar o fato de que ele provocou e instigou a violência o tempo inteiro, e que ele tem falas, inclusive, de que a violência é o estado natural do que ele chama de homem, né? O homem, ele é naturalmente violento, ele só consegue conter a violência de vez em quando. É lamentável que a gente esteja nesse nível, num debate na maior cidade do país e da América do Sul. E a gente vai ter que ver a existência dos próximos debates, se está assegurado ou não. Amanhã mesmo tem um debate marcado por uma emissora de televisão. A gente não sabe se os candidatos vão todos comparecer, se ele que saiu do hospital vai comparecer e se o Datena, que foi expulso no debate de ontem, vai comparecer. Mas realmente a gente está tendo de colocar em perspectiva a existência desses debates, a utilidade deles para discutir as propostas, como você muito bem colocou. E como a gente tem de fazer para evitar que episódios lamentáveis e injustificáveis como esse voltem a se repetir, né? É isso. Vera Magalhães está bem cheia de trabalho. Mais tarde ela volta aqui para a CBN. Tem o Viva Voz, segunda edição, dentro do Ponto Final. E na quarta-feira tem a próxima sabatina de São Paulo, que é com José Luiz Datena. E na quinta tem a Tabata Amaral. Na semana que vem, segunda-feira, a gente começa com o Pablo Marçal, está marcado para segunda. E na terça-feira com Guilherme Boulos. Vera Magalhães, muito obrigada. Até mais tarde. Até mais tarde, Cássio. Um ótimo jornal para você.